Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, lembrando a todos e a todas que hoje faz 61 anos que nosso país foi violado. Mas dentro dessa proposta de não ficar com canções que falam somente de luta, eu prefiro trazer hoje, nessa data, nessa véspera de 1º de abril, essa canção para nós começarmos a nossa reflexão. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude. Muito bem, meu povo e minha pova, amigos e amigas. Coração de Estudante é uma canção que inspirou o Brasil na redemocratização. Eu queria colocar Geraldo Vandré, outras canções, até o Cálice, de Chico Buarque, mas a gente quer plantar a esperança. O nosso país, que durante esses 3 anos tem vivido aí um grupo de pessoas se dizendo a favor da democracia, que pede AI-5 desde 2012, 2010, nós temos um movimento cada vez mais crescente do nazifascismo, daqueles que invocam para si o direito de intervir no poder público, o direito de determinar o que o outro pode pensar, o que o outro pode fazer. Cada vez mais nós, cristãos, vemos pessoas querendo impor a sua fé. E a gente olha para esse contexto, Jesus mesmo nunca se impôs na sua palavra, no seu gesto, na sua atitude, nem com os seus, nem com aqueles que eram seus irmãos de nacionalidade. Mas nós vivemos isso, e a ditadura militar que hoje completa ano do seu golpe, o golpismo que alguns ainda respiram, que alguns defendem, e invocam para si uma tal anistia que foi dada no passado, lembrando que a anistia que foi dada lá na década de 70, 79, 80, para os presos políticos, foi uma anistia para os dois lados, quando, nesse contexto, nós só temos um lado. Naquele contexto, foi dada anistia também para os generais covardes, para os sargentos, para os cabos, para todos aqueles de carreira que feriram e sangraram o nosso povo por ter ousado gritar abaixo a ditadura. Então, todos vocês que gritam hoje dizendo que foi anistiado esse ou aquele político, lembre-se, a anistia foi para os dois lados, embora saibamos que os criminosos de farda continuam recebendo o seu salário e ainda são chamados de heróis por uns e outros. Então, nesse caso, nós só temos um lado, o lado dos invasores, daqueles que respiraram contra a democracia no golpismo, que imprimiram minuta de golpe, que assumiram ter conhecimento dessa minuta. A gente, quando escuta essa canção, Coração de Estudante, a gente traz à memória a abertura que nós tivemos com o Tancredo Neves, embora saibamos que ele não era nenhum tipo de santo, sempre estava, vamos dizer assim, dando apoio e sendo a base de apoio para algumas situações no país. Mas com tudo isso, nós respiramos a democracia. Nós entramos pela porta da democracia com essa canção, Coração de Estudante. Por isso eu trouxe essa canção hoje. E ontem, Zé Sarnina está vivo, deu uma entrevista na Band falando sobre toda a sua vivência, a sua realidade,
E ontem também nós tivemos, né, a eleição da nova coordenação da Pastoral da Juventude na minha querida Diocese de Nova Iguaçu. Orações para essa coordenação que assume o mandato, orações de ação de graça para que Deus abençoe aqueles que deixam o ministério. Também ontem encerrou, né, a 46ª Assembleia do Movimento de Cursilho de Cristandade aqui no Rio de Janeiro. O Movimento de Cursilho de Cristandade está no momento de renovação, de mudança, que possamos nós, nesse momento, respirando a democracia, respirando o direito de poder dizer o que pensamos, o direito de escolher e ter nossa vontade respeitada, vamos nós para o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 ao 54. Aqui Jesus ele volta para a sua base. Infelizmente, às vezes, nós, em nossas bases, e eu falo isso com muita tristeza, não somos valorizados devidamente. E Jesus tinha consciência disso, mas ele volta para a sua base. É preciso sempre voltar para a base. É preciso sempre voltar para o começo. Não é viver, como diz Renato Russo, com excesso de passado, mas não podemos esquecer aquilo que foi vivido. Padre Agostinho Prieto já dizia: quem não tem memória não volta para casa. É preciso olhar sempre a história. A gente olha para o Evangelho de hoje e Jesus, ao ser interrogado por esse oficial, por esse homem de Cafarnaú, que lhe pede para curar seu filho. Jesus não colocou limite na sua ação. Ele não escolheu, não fez distinção de pessoa. Nós, às vezes, em nossas comunidades, ficamos preocupados em fazer vamos dizer assim, disseção de pessoa, essa ou aquela. Jesus não fez isso. Ele atendeu aquele homem e disse: pode ir, que o teu filho está curado. Sabemos que o primeiro milagre de Jesus é o milagre de transformar água em vinho, aqui no Evangelho de São João. O seu segundo milagre, que ocorre aqui no capítulo 4, é a arte de trazer de volta a vida a um jovem. É ouvir um pai que hoje, pais e mães que estão aí com os filhos, às vezes, com seus sonhos mortos, com seus projetos de vidas engavetados por diversos motivos, seja porque o filho não conseguiu passar naquele vestibular, naquele Enem, seja porque o filho perdeu o emprego, seja porque a namorada, porque o namorado, ou porque o pai não entende bem como aquele jovem tem a sua sexualidade. E aí, às vezes, nós, pais, sofremos e também cometemos o assassínio de nossos filhos. Mas esse homem, vendo que o filho estava enfermo, procura a solução na oração. Nós temos aqui no Brasil um crescimento muito grande de um movimento que tem que ser aplaudido, mães, eu prefiro dizer mães e pais, que rezam pelos seus filhos. Nós, cristãos, devemos sim dar apoio, dar atenção, valorizar e colocar todo tipo de reforço para a juventude. Mas não deixemos de apresentar nossas preces, nossas orações, para que os jovens tenham o devido reconhecimento em nossas comunidades. Ontem nós rezamos com os 2 filhos, onde um pai tinha 2 filhos e um dos filhos vai embora. Hoje temos um pai pedindo pelo seu filho que se encontra enfermo, pedindo pelo seu filho que está morto. Mas Jesus responde sempre: teu filho está vivo. Que possamos nós também levar a Jesus todos os anseios dos nossos filhos, das nossas filhas, daquelas pessoas que nós amamos, que não sabemos por que amamos, pois saiu de nosso ser. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos viver mais um dia. Lembrando, ditadura nunca mais. Recomendo para você que defende a ditadura a leitura do livro Tortura Nunca Mais, de Dom Paulo Evaristo Arnes. E vamos nós concluir esse dia de hoje, pedindo a Deus nos abençoe e nos ajude a ter discernimento. Eu sou Daniel Nonato. Já podaram seus momentos,
desviaram seu destino. Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu